Olá, meu irmão e minha irmã. Eu convido você nesse instante a parar, a rezar e com fé acolher Deus que vem nos falar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, dirigi o vosso olhar para nós. Socorrei-nos em nossas necessidades. Fortalecei-nos em nossas lutas e orientai os nossos passos para vós, para que em Ti tenhamos vida e salvação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos, neste momento, acolher a palavra de Deus narrada pelo evangelista Mateus. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na época de Jesus, as crianças não tinham muito valor. Era uma propriedade do homem. Assim como ele podia ter qualquer bem, ele tinha uma criança. E a mulher, que também já não valia grandes coisas aos olhos da sociedade machista e patriarcal da época, então tinha que cuidar e dar conta da criança. No Evangelho, aqui nós temos o primeiro destaque, que é o fato de que os discípulos, ao tentar impedir as crianças de chegar até Jesus, Jesus os repreende. Ninguém pode impedir os pequenos, os humildes, as crianças, os simples, os desprezados de chegar até Jesus. E o próprio Jesus disse: não a impeçais. E aí ele completa: porque delas é o reino de Deus. Veja, o reino de Deus é das crianças. E aí a gente se lembra na outra passagem, quando Jesus pede que nós nos tornemos como crianças, para ter acesso ao reino dos céus. Porque se o reino dos céus é delas, para que eu e você possamos ter acesso a este reino, ou como no Evangelho, aproximar-se de Jesus, receber o seu amor, ser por ele acolhido e ser abençoado, então nós precisamos tornar-se crianças. Crianças na nossa vida espiritual. Então hoje, para o nosso dia, e para que a gente de fato se torne uma criança, eu quero deixar para vocês 3 lições que nós precisamos aplicar. Não aprender porque a gente já sabe, mas que a gente precisa aplicar na nossa vida para ter acesso a Jesus, ao seu reino e à sua bênção. E a primeira lição que nós temos que aprender com uma criança é confiar no Pai. Isso mesmo. Uma criança não tem outra segurança, não tem outra proteção, não tem outra fonte de sustento, não tem outro apoio, senão o Pai. A proteção e a segurança da criança está nos braços do Pai. Eu e você, muitas vezes, que somos adultos, queremos confiar na gente mesmo, queremos confiar nos bens materiais, queremos colocar a nossa confiança numa outra pessoa e confiamos em tudo, menos no Pai. Por isso, então, que nós possamos aprender com as crianças a confiar no amor do Pai. Porque quando uma criança diz Abba, Pai, é muito mais profundo, é muito mais sincero, porque revela uma relação de amor, mas sobretudo uma revelação de dependência e confiança. Uma outra característica, a segunda, que a gente aprende com as crianças, é o desejo de crescer. Eu não sei se você já conviveu de perto com uma criança, mas se há uma coisa que criança quer ser, é gente grande. Muitas vestem roupa dos pais, muitas não aceitam ser chamadas de criança. Existe dentro do coração dela um desejo de crescer. Eu e você, se nós assumirmos a infância na nossa vida espiritual como um modelo, também iremos desejar crescer na nossa vida espiritual. Porque muitas vezes a gente acha que está pronto. Uma criança não. Uma criança quer sempre crescer. Nosso coração também precisa aspirar este crescimento, este amadurecimento, este tornar-se gente grande. Porque no reino dos céus
Só se torna grande quem antes se torna pequeno. Então eu me torno criança para que o Pai, cuidando de mim, me faça progredir e crescer nas coisas do céu, no reino de Deus. E por fim, a terceira lição que nós podemos aprender com uma criança é o desejo de aprender. Criança toda hora está perguntando: o que é isso? Por quê? Por quê? Por quê? Nós muitas vezes não temos o desejo de aprender as coisas de Deus. Nós muitas vezes deixamos morrer dentro de nós a busca pelo conhecimento, pela sabedoria, pela verdade, pelo discernimento. Hoje, quando Jesus acolhe as crianças, então ele está fazendo esse convite para nós. Que a gente não pare, mas que o nosso coração, como uma criança, possa desejar crescer, aprender e confiar. Porque vivendo essas três coisas, nós sairemos grandes, gigantes, não aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus. Mas não se esqueça que quando estamos diante dos olhos de Deus, Ele nos acolhe e nos abençoa, para que neste momento você seja acolhido e abençoado. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São Tarcísio, abençoe a sua vida e a sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E eu também aproveito para mais uma vez lembrar e convidar você para nós vivermos juntos a jornada espiritual da Quaresma de São Miguel. 40 dias de penitência, de oração e de crescimento na fé. Vamos juntos! E eu não posso desejar o meu bom dia sem deixar o meu abraço especial e muito carinhoso para os nossos coroinhas, porque hoje é o dia do coroinha. Então, meu beijo paternal, né? Que saudade que eu estou de vocês, dos nossos coroinhas na Santa Missa. Mas logo vai passar e a gente vai estar junto. Tenha um bom dia.